caras, eu não consigo andar. Mentira. O bosta do Holiday, quando foi com a gente a pé até Brasília, ele não ficou com essa frescura, porque a gente não fingiu. A gente pegou e foi a pé de São Paulo até Brasília. Eles têm que fingir. O objetivo deles é mostrar que é tipo um martírio. Martírio uma ova. Vocês estão andando nem 1/5 do que a gente andou. Nem 1/5. Aí fica fingindo martírio. Não, estou morrendo. Não tô morrendo nada, brother. Para de fingir. Ou você tá fingindo ou você é boiola. Talvez. Aí pode ser que você não esteja fingindo, né? Mas não dá. Então de um lado é essa fingição e de outro é a sinceridade e a honestidade em madeira bruta. A gente é muito sincero, a gente é muito concreto, a gente é muito honesto. Os jornalistas falaram que eu fui brutalmente sincero. Não, você é muito sincero, a ponto de uma das entrevistadoras ter falado que o meu discurso era violento. Eu falei, mas hoje eu tô sendo violento? Não tem nada violento. Ela meio que concorda, não é violento, é que é muito sincero. E quando você é muito sincero, isso soa quase como um soco para as pessoas, porque as pessoas estão acostumadas com a fingição, tá? Essa aqui é a abertura. Acho que tem uma dicotomia entre a política como espetáculo e o espetáculo como política, tá? Então, a política como espetáculo, a política é um meio para o espetáculo. Eis o que a direita brasileira faz. E o espetáculo como política é você usar o espetáculo como instrumento para ação política. Você tem que escolher, né? O caminho deles é um caminho em que a política assim como, sei lá, você é uma Instagrammer que gosta de fazer squat e mostrar sua bunda através de agachamento, né? O agachamento é um instrumento para a sua persona pública. Assim como você é um Instagrammer cachorreiro, o cachorro é um instrumento para sua fama. O político de direita, a política é um instrumento para a fama dele, porque no fim do dia é sobre o culto à personalidade dele e não sobre o potencial transformador que a ação política deles tem sobre a realidade, né? E isso me deixa feliz, muito feliz. Me deixa feliz porque é com essa coisa brutalmente sincera que a gente tem, brutalmente honesta, que a gente vai mudar o Brasil e que a gente vai chegar nas pessoas. Novamente, mais uma entrevista em rádio que eu dou, em que os radialistas eles ficam profundamente curiosos, tá? Muito, muito curiosos. Essa curiosidade foi muito legal. Outro assunto que eu acho que é legal a gente trazer aqui, né, sobre Banco Master, tá? Tem uma notícia que saiu que o Toffoli liberou, ontem mesmo, 200 milhões de reais para uma espécie de uma associação, um órgão, uma entidade também complicada. E essa notícia é bem bizarra e eu queria que vocês vissem isso, tá? Porque é muita cara de pau, brother. Eles estão realmente assim... quando a gente foi fazer a pesquisa sobre o que envolvia o escândalo do Banco Master e quando a gente descobriu de fato que o Banco Master ele é oficializado um dia depois da Operação Lava Jato ter sido encerrada, tem um elemento simbólico muito forte nisso. E esse elemento simbólico se reflete num sentimento de que a elite política brasileira tem hoje, de que você podia entrar num Vale Tudo. E eles entraram no Vale Tudo e eu nunca vi um Vale Tudo desses. O Vale Tudo desses, eu não vi isso no período do Dilma 1, eu não vi isso no Lula 2. O Vale Tudo anterior, né, como o STF não era corrupto como ele está hoje, tá? O Vale Tudo que a gente vê, ou melhor, o Vale Tudo que a gente via, ele era muito mais circunscrito às atividades dos políticos. E logicamente tinha empresários. Ontem eu falei na pré-live, na live pré-manifestação, sobre como o escândalo da Lava Jato, aliás, alguém manda isso aqui pro Orlando, por favor, tá? Como o escândalo da Lava Jato, ele é mais simplório do que o escândalo do Banco Master, porque ele carrega em si, vamos dizer, métodos de cooptação política, de corrupção arcaicos. Ou seja, a Lava Jato era sob empreiteira. Cara, galera rouba com empreiteira, não só no Brasil, mas no mundo inteiro há muito tempo. Então, um esquema em que você usa empreiteiras e obras para você roubar é meio que um escândalo old school. A novidade do Banco Master é que ele tem a mesma infiltração política de um escândalo de empreiteira como o Petrolão, mas dado a natureza, vamos dizer, infecciosa de um produto mobiliário, né? Por exemplo, um título, você infecta vários setores, não só da economia, mas da sociedade. Então, poxa, você lá na Lava Jato, né, você tinha empreiteiras e aí você tinha todo o universo de Petrobras que contratava elas, refinarias que eram feitas, aí fornecedores. Beleza, tinha uma contaminação restrita àquele universo. Com o produto financeiro do Banco Master,
Cara, você contamina de uma igreja que monta uma fintech, como foi o caso da Lagoinha, sei lá, uma empresa da Faria Lima que vai vender esses títulos, a um fundo de pensão no Amapá que carrega milhares de pessoas. Cara, o fundo de pensão do Amapá foram 430 milhões de títulos do Banco Master. Então, a contaminação, quando é um escândalo financeiro, ela é muito maior. Aí você fala, mas Renan, por que isso tem um reflexo político? Eu acho que eu queria deixar para você essa reflexão. No Banco Master, a contaminação que houve não foi passiva por parte das vítimas, no sentido de que o político do Amapá que tomou a decisão política de enfiar título do Banco Master nos próprios aposentados, ele sabia o que ele estava fazendo e provavelmente ele recebeu propina para isso. O governador do Rio de Janeiro, quando permitiu que os fundos de pensão do Rio de Janeiro comprassem bilhões em títulos do Banco Master, ele sabia o que estava fazendo e provavelmente recebeu algum por isso. Boa parte do mercado financeiro que vendeu o título do Banco Master sabia exatamente o que estava fazendo. Eu volto a repetir, eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Então, é uma contaminação em que as partes todas foram ativas no seu comportamento criminoso, logo o sentimento de impunidade em todos esses setores era muito maior. Digite 1 se vocês entenderam, digite 2 se você não entendeu, tá? O Juan Patrick mandou, né, sobre isso, que o Impera acha que vai dar feijoada. Feijoada é o nada acontece feijoada. É uma observação interessante essa, tá, do Impera. Porque não darem nada significa que eles vencerão uma batalha que de um dos lados a imprensa brasileira toda e o capital brasileiro todo tá. Ou seja, quando o STF, vejam só o que eu falar, isso aqui dá corte. Quando Alexandre de Moraes, o STF, derrotou o bolsonarismo, ele derrotou um grupo político que é numeroso, mas ele derrotou um grupo político débil e sem conexões de elite, tá? Então, quando o STF vence eles, cara, ele venceu uma insurgência de classe média liderada por um retardado. E foi difícil. Foi difícil. E eles fizeram coisas muito pouco defensáveis para vencer o bolsonarismo. Agora, no caso do Banco Master, para não acontecer nada com o Dias Toffoli, para não acontecer nada com o Vorcaro, para não acontecer nada com ninguém, eles vão precisar vencer a Rede Globo, eles vão precisar vencer toda a imprensa brasileira, e eles vão precisar vencer todo o capitalismo brasileiro, porque o capitalismo brasileiro acha que isso foi uma cruzada de linha, que não tem... E aí a credibilidade institucional do Brasil acabou. Então, o que o Impera coloca, assim, não vai dar em nada. Não dando em nada, acabou. Não dando em nada, acabou. No que podemos falar, mas Renan, pode ser que não é que não dê em nada, pode ser que dê em alguma coisinha, né? E alguma coisinha pode ser, por exemplo, vamos dizer, os caras aí, nós vamos ceder o Otto Lobo não assume a CVM, e eu tô achando que a nossa pressão já derrubou o Otto Lobo, tá? Mas o Toffoli fica lá, a galera ainda mantém os negócios, mas eles redimensionam para não ter tanta dor de cabeça. A real, se não houver punição para os envolvidos, a norma, que é a lei, ela perde função. Alunos de primeiro ano de direito sabem do que eu tô falando. Hans Kelsen, norma sem sanção não tem validade. Toda norma para funcionar pressupõe uma sanção. E a norma nossa não tem sanção. A partir do momento que ela até carrega em si a sanção, mas a sanção não é efetiva, ela não atinge ninguém. Então a lei brasileira, ao permitir que ministros do Supremo ajam como estão agindo, ela morreu. O Banco Central, a credibilidade dele morre, tá? Mesmo com o Master liquidado. E eu vou, se rolar a feijoada que vocês estão falando, eu vou profetizar outra coisa. Vorcaro e Zettel voltam pro jogo. Igual o Joesley da JPS voltou. Meus amigos, um dos maiores bandidos do Brasil, um gangster chamado Joesley Batista, tá operando hoje. Esse cara era um dos maiores corruptos do Brasil, reconhecido por todo mundo. Esse cara voltou pro game, voltou a roubar, tá roubando, ficou amigo do Trump, virou porta-voz do trumpismo e o jogo seguiu. Eu acho, assim, a ideia de que não vai acontecer nada, a consequência dela é que algo muito maior vai acontecer. Na verdade, tá? Talvez o Orlando concorde comigo, se nada acontecer, desculpa, se alguma coisa acontecer, isso aí iria apenas fazer o regime pedalar, dar mais uma pedalada. Nada acontecer, a gente vai encaminhar para uma quebra de regime, porque a elite vai ter que romper o jogo. Não sei se o Riso concorda,
Mas se nada acontecer com o Dias Toffoli, se nada acontecer com o Vorcaro, galera, cara, se nada acontecer com o Cláudio Castro e com o Ibanez, o governador do Rio e do DF, e do Amapá também, né? Mas o governador do Rio e do DF, gente do céu, o Ibanez atuou, ele pressionou, isso está na capa do Estadão hoje, ele pressionou para que o Banco Master fosse comprado pelo BRB. Cara, isso é criminoso. O Ibanez é um criminoso. Eu não tenho outras palavras. O Ibanez é isso. Gostou do vídeo? Considere se inscrever no canal e também siga @MBLiveTV, @MBL e @Cortes do MBL. Vamos juntos mudar o Brasil.